Olá, oitavo ano do Colégio Malé, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa e vamos aprender hoje sobre as orações subordinadas. Bom, nós já iniciamos esse assunto no terceiro bimestre e diferenciando as orações coordenadas das orações subordinadas. Vamos lembrar que as orações coordenadas nós vimos ao longo do terceiro bimestre, que são aquelas orações que apresentam independência sintática em relação à outra. Elas são independentes sintaticamente. Lembrando que estamos falando de um período composto, e nesse período composto temos duas ou mais orações, e estas orações, independentes uma das outras, são classificadas sintaticamente como orações coordenadas, certinho? Bom, agora nós vamos começar a conhecer as orações subordinadas. Como eu já expliquei para vocês inicialmente, as orações subordinadas, elas têm uma relação de dependência uma com a outra. Eu vou mostrar para vocês aqui nas frases e vou relembrando, tá, essa dependência. E nós vamos conhecer também uma classificação das subordinadas, que é a subordinada substantiva, ok? Dentro da classe das orações subordinadas, nós temos as subordinadas substantivas, as adverbiais e as adjetivas. Então, começando hoje, vamos aprender as substantivas, orações subordinadas substantivas. Mas como assim, professora, orações subordinadas substantivas? Eu vou explicar para vocês o motivo dela se chamar substantivas, ok? Vamos começar a partir de uma revisão, de uma análise sintática que vocês já estão bem acostumados. Olha aqui, a professora Norma gosta. Todos nós sabemos que falta uma informação aqui nessa frase, né? Eu tenho aqui um complemento sendo exigido, ele não está exposto, está fazendo muita falta para que essa informação seja completa. A professora Norma gosta. Quem gosta? A professora Norma. Eu tenho já o sujeito expresso, ok. Gosta. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Mas onde está o complemento? Não está aqui. Eu não posso simplesmente chegar e falar, gente, a professora Norma gosta. Vai faltar uma informação. Então, diante desse verbo que exige um complemento, nós o classificamos sintaticamente de verbo transitivo. Lembraram aí, tranquilo? Muito bem. E no caso, esse complemento aqui que faltou, né? O complemento de um verbo transitivo, ele será um objeto. Lembraram aí? Muito bem para quem lembrou. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo? A professora Norma gosta. Agora vejamos que já apresenta o complemento desse verbo. Agora faz sentido. A professora Norma gosta de quê? De provas difíceis. Então, esse complemento de provas difíceis é o objeto, porque ele completa um verbo. Então, todas as vezes que eu tenho um verbo que exige complemento, este complemento será o objeto. E esse objeto, ele tanto pode ser direto ou indireto. Claro que vocês já sabem que quando um verbo exige preposição, que é o caso do verbo gostar, então estamos diante de um objeto indireto. Obviamente. Ficou claro isso para vocês? Vocês estão relembrando isso? Então, este gosta é um verbo transitivo, porque ele transita em relação ao seu complemento, e é transitivo indireto, porque ele apresenta a exigência de uma preposição neste objeto. Tudo bem? Relembraram, então? Vamos prosseguir? Nesse caso aqui, ele é transitivo, tá? Transitivo porque ele exige um complemento, assim como o verbo gostar. Algo semelhante ocorre neste outro exemplo selecionado da tira. Então, continue. E aí, parou.
Novamente, o verbo precisa de um complemento. Continue o quê? Olha só, gente, esse verbo continuar, assim como outros verbos que nós ouvimos até aqui, são verbos que exigem um complemento, portanto, são transitivos. Mas dentro de um contexto, eles também poderiam ser intransitivos, tá? Depende muito do texto que eles estão inseridos. Depende muito da informação que ele está transmitindo, ok? Bom, então vamos lá. De antemão, quando eu olho para o verbo continuar e chego para vocês e falo continue, a pergunta a ser feita é: continue o quê, professora? Quem continua, continua alguma coisa? E aí, novamente, eu preciso usar um complemento, que será o meu objeto direto. Então, continue sua oração. Sua oração completou o sentido do verbo continuar. Perfeito? Portanto, verbo transitivo direto, porque ele exigiu um complemento, sendo que este complemento não foi necessária a presença da preposição. Esse verbo continuar aqui, ó, ele não exigiu preposição. Quem continua, continua algo, certo, gente? Portanto, objeto direto aqui é um verbo transitivo porque transita em relação ao seu complemento, ele exige complemento, e transitivo direto porque o seu complemento não apresenta nenhuma preposição. Relembraram? Os verbos transitivos diretos e indiretos, ficou tranquilo para vocês? Nos dois casos, os verbos precisaram de um complemento, o objeto. Na prática, o papel de núcleo do objeto é sempre exercido por um substantivo ou expressão substantivada, melhor, substantiva nesse caso. Nesses casos, os substantivos provas e oração são os núcleos dos objetos. Então, vamos lá. Em cada objeto, eu apresento núcleo? Sim. Vamos observar? Ele não entende. Olha como faltou alguma informação aqui. Faltou algum complemento que pudesse trazer uma informação completa para essa oração. Certo, gente? Então, esse complemento nós chamamos de objeto. E, normalmente, dentro desse objeto, que nós vamos completar aqui, ele apresenta um substantivo. Nós vimos aqui, olha, vamos observar esses objetos. Olha, primeiro, o objeto de provas difíceis, eu tenho um núcleo. Qual foi o núcleo, gente? Provas. Provas não é a parte mais importante desse objeto? Sim, portanto, é o núcleo desse objeto. E o núcleo desse objeto não é um substantivo? Sim, muito bem. Perceberam isso? Vamos ver o outro exemplo? Esse exemplo aqui, ó. Então, continue sua oração. Qual é o núcleo desse objeto? Ah, é a palavra oração, ela é a mais importante. Então, o núcleo, novamente, é um substantivo. Estão observando que o substantivo está presente como núcleo também no objeto? Muito bem. Vejamos esse exemplo, olha. Ele não entende. Entende o quê, né? Falta uma informação. Ele não entende a prática da professora. A prática da professora. Então, eu tenho um núcleo nesse objeto aqui. Qual é o núcleo? Prática. Então, novamente, eu tenho um substantivo. Ok, gente? Veja outro exemplo com um numeral substantivo na função de núcleo do objeto direto. Pedro e Alice são muito diferentes, mas eu amo os dois. Quem ama, ama alguém. Então, eu tenho aqui, ó, ou algo, né? Eu tenho um complemento que é o meu objeto, perfeito? Dentro do meu objeto, eu tenho a parte mais importante, que é o núcleo. O núcleo, gente, desse objeto é o numeral 2. Professora, mais 2 não é substantivo, mas ele representa um substantivo no momento que ele toma forma de nome. Ele agora aqui, 2,
não está representando o numeral, e sim as pessoas. É como se esse 2 está aqui sendo o substituto do substantivo. Ele simplesmente toma o lugar de um substantivo. 2 não está representando o numeral número 2, e sim se referindo a duas pessoas. Olha aqui, ó. Mas eu amo os dois. Os dois quem, gente? Pedro e Alice. Reparem que 2 substitui Pedro e Alice. Então, todas as vezes que eu tenho alguma classe gramatical que não é o substantivo propriamente dito, mas que substitui um substantivo, que é o caso desse numeral aqui, eu tenho sim a função de substantivo. Certo, gente? Então, esse aqui é um numeral substantivo. Numeral substantivo, exatamente, porque ele é um numeral, digamos, por excelência, não é isso? Ele apresenta essa característica de numeral, mas nessa oração ele vem substituindo o valor de um substantivo, e no caso de Pedro e Alice, que são dois substantivos, tá? São substantivos próprios. Tudo bem, gente? Deu para compreender que todas as vezes que nós analisamos aqui os núcleos dos nossos objetos, nós percebemos que esses núcleos apresentam um substantivo ou um pronome com valor de substantivo. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. Em todas essas situações, o papel do objeto é exercido por um substantivo, como eu acabei de mencionar. No entanto, essa função poderia ser desempenhada sem problema algum por uma oração que equivaleria, pois, a um substantivo. Calma que eu vou mostrar isso para vocês. Nós sabemos que para que exista uma oração, nós temos que ter um verbo. A oração, ela é construída em torno de um verbo, perfeito? Então, vamos lá. Temos aqui a seguinte frase. Café não gosta. Café é o nome de um personagem da tirinha, tá? Café não gosta de tirar nota ruim. Temos o meu período aqui. Esse período é um período composto. Eu tenho dois verbos, ó, o gosta e o tirar. Perfeito? Muito bem. Então, como eu tenho um período composto, eu vou avaliar agora da seguinte maneira. Nós vamos fazer uma divisão dentro desse período para nós observarmos cada oração separadamente, ok? Como está mostrando aqui para vocês na setinha, ó. Primeira oração, café não gosta. Parei, ok? Quando eu falo para vocês café não gosta, Joseli não gosta, a menina não gosta, Felipe não gosta, certo, gente? O que eu vou fazer aqui? Vai faltar alguma coisa. Se eu chego para o Felipe e falo, para a turma e falo, Felipe não gosta. Eu vou perguntar, professora, Felipe não gosta de quê? E aí eu preciso dar continuidade para a minha oração, né? Para que minha informação seja completa. Então, vocês vão perceber que esse verbo aqui, ele exige um complemento, como nós já vimos até lá em cima. Perfeito? Até aqui? Se esse verbo e até aqui, ele exigiu um complemento, nós temos uma oração que está dependendo de toda a informação que virá posteriormente para que haja realmente uma comunicação completa. Certo, gente? Então, reparem que essa oração, ela depende da outra. Se há uma relação de dependência dessa oração a essa oração, se há essa dependência, nós estamos diante de um período composto por subordinação. Tudo bem? Ele é composto por apresentar dois verbos e ele é composto por subordinação porque existe uma relação de dependência entre as duas orações. Perfeito, professora? Então, café não gosta. Não gosta de quê?
de tirar nota ruim. Só essa oração aqui, sozinha, vamos avaliá-la sozinha agora. Vou até marcar, vou destacar aqui. Ó. De tirar nota ruim, também fica incompleta, precisando de uma outra para que haja sentido. Eu não posso chegar e falar de tirar nota ruim. Vocês vão falar, professora, o que a senhora está falando? Está faltando uma informação aí, né? Algo está confuso. Então, vocês vão observar que esta segunda oração por apresentar outro verbo, ela também está incompleta, porque depende da sua primeira aqui, ao lado, justaposta ao lado. Então, vocês vão observar que a relação de dependência está sendo estabelecida. Portanto, estamos diante de um período composto por subordinação. Lembra que eu falei para vocês que oração subordinada é quando, vocês vão lembrar, fazer uma associação, uma analogia, a subordinação de um empregado em relação ao seu chefe, tá? É uma relação de dependência. Quando nós somos subordinados a alguém, nós vamos fazer aquilo que for orientado pelo chefe, por essa pessoa que comanda, certo? Então, a subordinação, ela depende do seu subordinado. É como se fosse isso aqui também. Então, essa de tirar nota ruim depende dessa, certo? Essa iniciou e essa conclui. Perfeito, até aqui. Agora, vamos observar que quem gosta, gosta de alguma coisa. E essa pessoa, o café, ele não gosta de tirar nota ruim. Tudo isso aqui não completa o sentido do verbo gostar? Completa, é o que ele não gosta. Então, tudo que completa um verbo não é chamado de objeto? Ah, sim, professora, tudo que completa um verbo é chamado de objeto. Sendo que, como esse verbo ele exigiu a preposição de, então esse objeto vai ser indireto. Ah, muito bem para quem lembrou. Acontece que isso é um objeto diferente. Por que diferente? Alguém consegue notar? Porque ele apresenta um verbo dentro dele. Vocês viram que todos os objetos que nós avaliamos sintaticamente até hoje, eles não apresentam um verbo, porque eles não formam uma oração. Eles simplesmente são complementos. Quando eu falo assim, ó, café, deixa eu até anotar aqui, ó. Quando eu falo assim, ó, Joseli gosta de chocolate. A nossa clássica frase, né? Então, Joseli gosta de chocolate, eu tenho aqui o de chocolate como um complemento, que no caso é o objeto indireto, completando o verbo gostar. Tem algum verbo aqui? Não. Normalmente é assim, tá? Até agora, normalmente é assim, não. Vamos reconstruir essa oração que eu acabei de mencionar. O que acontece até agora, até este momento, nós fizemos análises sintáticas de períodos simples, com apenas um verbo, ok? Então, nós sempre encontramos no complemento deste verbo um objeto, e esse objeto ele não continha uma oração, ok? Agora, nós já estamos diante de uma oração. Esse complemento aqui, ó, de tirar nota ruim, ele é uma oração, mas é uma oração com o valor de um objeto indireto. Por quê, professora? Porque ele completa o verbo gostar. E o que isso muda? Eu não posso chamar esse complemento de objeto indireto porque ele é uma oração? Então, eu não vou poder classificá-lo somente como objeto indireto. Não vou, tá? E vou explicar isso para vocês. Mas vamos olhar para esse complemento e vamos encontrar
o seu núcleo, a sua parte mais importante. E qual é a parte mais importante? De tirar nota ruim. Qual é o núcleo desse objeto? Ah, é nota, professora. Muito bem. Nota não é um substantivo? Ah, é um substantivo. Vimos novamente como núcleo desse objeto um substantivo. Eu já vou mostrar para vocês o motivo, tá? De nós estarmos sempre retomando o núcleo desses objetos. Vamos para o próximo exemplo? Vamos lá. A professora Norma odeia. Aí eu parei aqui. A primeira oração eu vou parar. Aí eu penso, odeia? Odeia o quê? Faltou uma informação, professora. Então, se faltou uma informação, então, sintaticamente, é como se o complemento dessa oração, desse verbo odiar, estivesse lá na frente, na próxima oração. Então, existe o quê? Uma dependência. Se há dependência, há oração subordinada, certinho? Então, nessa oração subordinada, nós vamos olhar a próxima oração. A próxima, ela vai completar o verbo odiar. A professora Norma odeia. Odeia o quê? Que os alunos não estudem. Tudo isso completou essa primeira oração? Completou, professora. Então, esse período ele é composto porque apresenta duas orações. Olha aqui, o verbo odiar e o verbo estudar. E ele é composto por subordinação, porque uma oração, ela precisa ser completa pela segunda oração. Tudo bem? Então, vamos prosseguir? Quando eu falo que Norma odeia, odeia o quê? Faltou o complemento. Esse complemento não é que os alunos não estudem? Sim. Então, todo esse complemento será chamado de objeto, porque ele completou um verbo. Objeto direto porque não apresenta preposição. Ficou fácil para vocês? Até agora? Tranquilo? Vamos prosseguir para o terceiro exemplo? O pai pensou. Pensou? Imagina só, gente, o pai pensou. A pergunta é, pensou o quê? Não é isso? Olha a relação de dependência. Faltou um complemento para esse verbo. Pensou que o filho orava. Então, esse que o filho orava completa o verbo. Objeto. Perfeito? Muito bem. Como é? Quem pensa, pensa algo, não exige preposição, então é objeto direto. Se eu tenho um período composto, é composto porque apresenta dois verbos, pensou e orava. É composto e esse verbo depende de uma informação que o complete, composto por subordinação. Então, nós temos aqui 3 orações que são períodos compostos por subordinação. Uma oração depende de um complemento e esse complemento é uma segunda oração. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Muito bem. E novamente, vamos observar qual é o núcleo desse objeto. Que o filho orava. Filho, muito bem. Nos 3 exemplos, o objeto é exercido por uma oração, que, repetindo, equivale a um substantivo. Olha só, gente. Que o filho orava. É um objeto, mas é um objeto em forma de oração. Por quê? Porque apresenta verbo. Olha outro objeto. Que os alunos não estudem. É outro objeto? Sim, mas é em forma de oração, porque apresenta outro verbo. E nós vimos também que aqui o núcleo é alunos, que é um substantivo. Aqui o núcleo é filho, que é um substantivo. Ou seja, nós estamos percebendo que todos os complementos, eles apresentam um núcleo, e este núcleo é um substantivo. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos prosseguir. Você se lembra do que isso significa? Ora, como vimos no capítulo anterior, as orações que funcionam como termo da outra são chamadas de orações subordinadas, que eu acabei de explicar. Logo, podemos dizer que nos 3 exemplos acima, a segunda oração é subordinada. Mas é subordinada
substantiva. Olha o motivo que ela é classificada como subordinada substantiva. Vamos rever? Olha só, se eu tenho uma oração que completou o verbo, ele tem valor de objeto direto, tá bom? Porque ele completou o verbo. Mas como aqui, nesse complemento, o núcleo é um substantivo, então eu vou chamar essa oração, essa aqui, que o filho orava, de oração subordinada substantiva, porque apresenta um valor de um substantivo. Tudo bem? Até aqui? Olha essa de cima. A professora Norma odeia que os alunos não estudem. Tudo isso aqui é o meu complemento, perfeito? Portanto, uma oração subordinada, de dependência. E esse complemento, ele tem valor primordial de um substantivo, porque o núcleo dele é um substantivo. Então, será chamada de oração subordinada substantiva, ok? Aqui em cima a mesma coisa, tá? No exemplo número 1. De tirar nota ruim, oração subordinada substantiva, porque apresenta valor de substantivo em relação à primeira oração. Até aqui, ok? Então, ok. Agora, nós vamos entender que essas orações subordinadas substantivas, como nós vimos aqui nos 3 casos, né? Nos 3 exemplos, elas apresentam valor de objeto, não foi isso? Então, além de chamá-las de oração subordinada substantiva, nós vamos chamá-la também de oração, deixa eu colocar aqui, oração, oh meu Deus, oração subordinada substantiva objetiva direta. Tudo isso, professora, vamos botar aqui. Pois é, esse nome enorme, né? Deixa eu só diminuir um pouquinho a letra. Esse nome enorme, essa classificação grande, né? É chamada de oração subordinada substantiva, porque tem valor de substantivo em relação à primeira, e é classificada como objetiva direta. Viram que o nome é muito parecido? Ao invés de nós chamarmos de, esse aqui é um objeto direto, porque ele simplesmente completa o verbo, eu não vou chamar de objeto direto. Por quê? Porque é uma oração com valor de objeto direto. Então, temos uma outra classificação para ela, objetiva direta. Viu? Porque se assemelha ao valor de um objeto direto. Deu para entender? Vamos ver a próxima? Aqui em cima. A mesma coisa. Como ela tem valor de substantivo em relação à primeira, ela é chamada de oração subordinada substantiva. Vamos colocar assim, ó, oração subordinada substantiva. Mas, como ela tem valor de objeto direto, vamos chamá-la de objetiva direta. A mesma coisa aqui em cima, no exemplo 1. Como isso aqui é uma oração que completa o verbo, como é uma oração, então vamos chamá-la de oração subordinada. Ela é subordinada a outra, certo? Certo. E ela é subordinada substantiva, porque apresenta valor de substantivo, não é isso? Porque o núcleo dela é um substantivo, então tem valor de substantivo em relação à outra. E é classificada como objetiva indireta, porque tem valor de objeto indireto. Objetiva indireta. Pronto. Agora, posteriormente, nós vamos dar continuidade com outras classificações, tá? Nós não vamos parar por aqui. Então, até aqui, espero ter sido claro o suficiente para que vocês possam entender esse conteúdo. Vou passar exercícios para vocês fixarem esse conteúdo melhor, fazerem bastante exercícios. Tá legal, gente?
e vamos dar prosseguimento nas próximas aulas. Beijo grande, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.